A Índia é um país que fascina e intriga, um lugar onde a tradição se entrelaça com a modernidade de maneira única e vibrante. Conhecendo a Índia é um convite para explorar as camadas mais profundas dessa nação multifacetada, onde cada esquina revela histórias de amor, luta e espiritualidade. Aqui, o sagrado e o profano coexistem em harmonia, criando um ambiente onde as cores, os sons e os sabores dançam em uma sinfonia de experiências. Ao adentrar neste universo, você encontrará não apenas a beleza estonteante dos monumentos históricos, mas também a complexidade das relações sociais e políticas que moldam o cotidiano indiano. A diversidade linguística da Índia é um dos aspectos mais fascinantes e complexos do país. Com cerca de 400 idiomas falados, a Índia é um verdadeiro caldeirão de línguas que refletem sua rica tapeçaria cultural. O hindi e o inglês são as línguas mais amplamente utilizadas, mas há uma infinidade de idiomas regionais que desempenham papéis cruciais na vida cotidiana das pessoas. Cada idioma carrega consigo não apenas palavras, mas também tradições, histórias e modos de vida que moldam a identidade de seus falantes. Essa pluralidade linguística não apenas enriquece a comunicação, mas também cria um ambiente onde as interações humanas são repletas de nuances e significados profundos. Em muitas regiões da Índia, as línguas são mais do que simples meios de comunicação. Elas são símbolos de identidade e pertencimento. Por exemplo, o bengali é falado por milhões no estado de Bengala Ocidental e é uma fonte de orgulho cultural. Da mesma forma, o tamil, falado no estado de Tamil Nadu, possui uma rica herança literária que remonta a milênios. Essa conexão entre língua e cultura é palpável em festivais, músicas e danças que celebram as tradições locais. Assim, cada idioma se torna um veículo para expressar a singularidade das comunidades que o falam. Além disso, a diversidade linguística da Índia é acompanhada por uma variedade impressionante de dialetos. Em muitas regiões, um único idioma pode ter múltiplas variantes que diferem significativamente em pronúncia e vocabulário. Essas diferenças dialetais refletem as influências históricas e culturais que moldaram cada região ao longo do tempo. A convivência entre diferentes dialetos dentro de um mesmo idioma cria uma dinâmica social rica, onde as pessoas se adaptam e se comunicam de maneiras criativas. Essa riqueza dialetal enriquece ainda mais a experiência cultural indiana. As políticas linguísticas na Índia também desempenham um papel fundamental na preservação dessa diversidade. O país reconhece 22 línguas oficiais em sua Constituição, refletindo o compromisso com a inclusão e a valorização das diferentes culturas linguísticas. No entanto, essa diversidade enfrenta desafios, como a predominância do hindi e do inglês em contextos educacionais e profissionais. A luta pela preservação das línguas regionais é uma questão importante para muitas comunidades que buscam manter suas identidades vivas. Assim, o equilíbrio entre modernização e preservação cultural se torna uma questão central no debate sobre a diversidade linguística. A literatura indiana também é um testemunho da riqueza linguística do país. Escritores em várias línguas têm contribuído significativamente para a literatura mundial, abordando temas universais através de suas perspectivas únicas. Poemas em sânscrito, contos em Maratha e romances em Gujarati revelam a profundidade da expressão artística nas diversas culturas indianas. Esses trabalhos literários não apenas enriquecem o patrimônio cultural da Índia, mas também oferecem uma janela para as experiências humanas compartilhadas ao longo do tempo. A literatura se torna, assim, um elo entre as gerações, transmitindo sabedoria e emoções através das palavras. Por fim, a diversidade linguística da Índia é um reflexo da própria complexidade do país. Em um mundo cada vez mais globalizado, essa pluralidade oferece uma oportunidade única para aprender com diferentes modos de ver e viver. As interações entre falantes de diferentes idiomas promovem um diálogo intercultural que enriquece a sociedade como um todo. Cada conversa se torna uma oportunidade para construir pontes entre culturas distintas, celebrando as semelhanças enquanto se respeitam as diferenças. Assim, a diversidade linguística não é apenas uma característica da Índia. Ela é uma fonte de força e resiliência que continua a moldar seu futuro.
A espiritualidade é uma força central na vida dos indianos, permeando todos os aspectos da existência cotidiana. O hinduísmo, como religião predominante, molda não apenas as crenças individuais, mas também as práticas coletivas que unem comunidades inteiras. A devoção a uma vasta gama de deuses e deusas se manifesta em rituais diários e festivais vibrantes que celebram a conexão com o divino. Essa espiritualidade não se limita a templos ou cerimônias. Ela se reflete em gestos simples do dia a dia, como oferendas feitas em casa ou orações sussurradas ao amanhecer. Assim, cada ato de devoção se torna uma expressão da busca humana por significado e transcendência em um mundo muitas vezes caótico. Os templos hindus são locais sagrados que atraem devotos de todas as partes do país. Cada templo é uma obra-prima arquitetônica, repleta de esculturas intrincadas e símbolos que representam a rica mitologia hindu. A visita a um templo é mais do que um ato religioso. É uma experiência sensorial que envolve o som dos sinos, o aroma de incenso e a visão de luzes cintilantes. Os rituais realizados nesses espaços criam um senso de comunidade entre os participantes, onde todos compartilham a mesma intenção de conexão espiritual. Essa comunhão transforma a visita ao templo em um momento sagrado, onde as preocupações mundanas parecem desaparecer. Os festivais religiosos na Índia são momentos de grande fervor espiritual e celebração comunitária. Festivais como Diwali, o Festival das Luzes, e Navratri, dedicado à deusa Durga, reúnem milhões em celebrações exuberantes. Durante essas festividades, as ruas se enchem de luzes, música e danças, enquanto as pessoas se vestem com roupas coloridas e compartilham doces tradicionais. Esses eventos não apenas reforçam a fé individual, mas também fortalecem os laços sociais entre vizinhos e familiares. A alegria coletiva experimentada durante esses festivais cria memórias duradouras que perpetuam a cultura espiritual da Índia. A prática da meditação é outra faceta importante da espiritualidade indiana. Desde tempos antigos, a meditação tem sido utilizada como uma ferramenta para alcançar a paz interior e a clareza mental. Muitas tradições espirituais na Índia enfatizam a importância do silêncio interior como um caminho para a iluminação. Centros de meditação e retiros espirituais atraem pessoas em busca de autoconhecimento e renovação espiritual. Dessa forma, a meditação se torna uma prática transformadora que permite aos indivíduos explorar as profundezas de sua própria consciência. A diversidade religiosa na Índia também enriquece o panorama espiritual do país. Além do hinduísmo, outras religiões como o islamismo, o cristianismo, o sikhismo e o budismo coexistem harmoniosamente, cada uma contribuindo com suas próprias tradições e práticas espirituais. Essa convivência pacífica entre diferentes crenças promove um ambiente de respeito mútuo e aprendizado intercultural. As interações entre essas religiões frequentemente resultam em sincretismo cultural, onde elementos de diferentes tradições se entrelaçam para criar novas formas de expressão espiritual. Assim, a pluralidade religiosa se torna uma fonte de riqueza cultural e espiritual. Por fim, a espiritualidade na Índia é uma jornada contínua que envolve tanto a busca individual quanto a experiência coletiva. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, essa busca por significado oferece esperança e propósito às pessoas. A conexão com o divino pode ser encontrada em qualquer lugar, nas orações silenciosas ao amanhecer ou nas celebrações vibrantes dos festivais, lembrando-nos da beleza da vida e da importância das relações humanas. Essa essência espiritual permeia cada aspecto da cultura indiana, tornando-a uma fonte inesgotável de inspiração para aqueles que buscam compreender o significado mais profundo da existência. A culinária indiana é uma verdadeira celebração de sabores e aromas que encantam os sentidos. Com uma variedade impressionante de pratos e ingredientes, cada refeição é uma experiência sensorial que conta uma história única. As especiarias são os protagonistas dessa gastronomia vibrante, e a Índia é responsável por uma grande parte das especiarias consumidas no mundo. Cada região do país traz suas próprias tradições culinárias, refletindo a diversidade cultural que caracteriza a nação. Desde o picante curry do sul até os pratos mais sutis do norte,
A comida indiana é um convite a explorar um universo de sabores. Os ingredientes frescos são fundamentais na culinária indiana, onde o uso de ervas e especiarias é essencial para criar pratos memoráveis. O cominho, a cúrcuma, o coentro e o gengibre são apenas algumas das especiarias que adicionam profundidade e complexidade aos pratos. Além disso, a combinação de sabores doces, salgados e picantes é uma característica marcante da cozinha indiana. Essa harmonia de sabores não apenas agrada ao paladar, mas também reflete a filosofia de equilíbrio presente na cultura indiana. Assim, cada prato se torna uma obra-prima que envolve todos os sentidos. A comida indiana também é profundamente ligada à cultura e às tradições locais. Em muitas regiões, as receitas são passadas de geração em geração, mantendo viva a herança culinária da família. Festivais e celebrações são momentos em que pratos especiais são preparados, reunindo amigos e familiares em torno da mesa. Os alimentos têm significados simbólicos em várias festividades. Por exemplo, durante o Diwali, doces como o laddu são oferecidos como símbolos de prosperidade e felicidade. Essa conexão entre comida e celebração transforma cada refeição em um ritual significativo. Os métodos de preparo variam amplamente entre as diferentes regiões da Índia, refletindo as influências culturais e geográficas. No norte, o uso do tandoor, um forno de barro, é comum para assar pães como naan e kebabs suculentos. No sul, pratos como dosa e idili são preparados com arroz fermentado e lentilhas, oferecendo uma experiência completamente diferente. Essa diversidade não se limita apenas aos pratos principais. Os acompanhamentos também desempenham um papel crucial na refeição indiana. Os chutneys e pickles caseiros adicionam camadas de sabor que elevam a experiência gastronômica. Além dos pratos tradicionais, a culinária indiana também se destaca pela variedade de opções vegetarianas. Com cerca de 30% da população se identificando como vegetariana, a Índia oferece uma gama impressionante de pratos à base de legumes e grãos. As lentilhas, dal, são um alimento básico em muitas casas indianas, ricas em proteínas e saborosas quando temperadas corretamente. A criatividade na preparação de pratos vegetarianos demonstra que a culinária indiana não é apenas sobre carne. Ela é uma celebração da abundância da natureza. Assim, mesmo aqueles que optam por não consumir carne encontram delícias à sua disposição. Por fim, a comida indiana transcende fronteiras geográficas e culturais, conquistando paladares ao redor do mundo. Restaurantes indianos proliferam em várias partes do globo, trazendo consigo o rico legado culinário do país. A popularidade dos pratos indianos continua a crescer, à medida que mais pessoas se aventuram a experimentar essa cozinha vibrante. Cada garfada oferece não apenas um sabor único, mas também uma conexão com a rica história cultural da Índia. Dessa forma, a culinária indiana se torna um elo entre pessoas de diferentes origens, unindo-as através da apreciação pela comida. O Taj Mahal se ergue majestoso em Agra, representando um dos maiores símbolos do amor na história da humanidade. Construído pelo imperador Shah Jahan em memória de sua esposa Mumtaz Mahal, esse magnífico mausoléu é uma obra-prima da arquitetura que atrai milhões de visitantes todos os anos. Ao caminhar pelos jardins meticulosamente planejados que cercam o Taj Mahal, é fácil sentir a reverência que este lugar inspira. O mármore branco reluzente brilha sob a luz do sol, enquanto cada detalhe intrincado conta uma parte da história de amor que transcende o tempo. O Taj Mahal não é apenas um destino turístico. Ele é um testemunho da capacidade humana de amar profundamente e deixar um legado duradouro. A construção do Taj Mahal começou em 1632 e levou cerca de 22 anos para ser concluída, envolvendo milhares de artesãos e trabalhadores. Cada elemento arquitetônico foi cuidadosamente projetado para criar uma harmonia perfeita entre forma e função. O uso de mármore branco, que muda de tonalidade ao longo do dia, simboliza a beleza efêmera do amor. Os detalhes em pedras preciosas incrustadas nas paredes e os elaborados arabescos refletem a riqueza cultural da época mogol. Essa dedicação ao detalhe transforma o Taj Mahal em uma verdadeira obra de arte que continua a fascinar visitantes de todas as partes do mundo.
O complexo do Taj Mahal não se limita apenas ao mausoléu. Ele inclui também uma mesquita e um jardim simétrico que representa o paraíso na Terra. Este espaço cuidadosamente projetado é um convite à contemplação e à reflexão, onde os visitantes podem se perder na beleza do ambiente. A água que flui nos canais do jardim reflete a imagem do mausoléu, criando uma sensação de serenidade que envolve todos os que ali se encontram. Cada canto do complexo foi pensado para proporcionar uma experiência estética única, onde a natureza e a arquitetura se entrelaçam harmoniosamente. Assim, o Taj Mahal se torna um espaço sagrado que convida à introspecção. A história por trás da construção do Taj Mahal é tão cativante quanto sua beleza física. A perda devastadora inspirou o imperador a criar um monumento que eternizasse seu amor e sua dor. No entanto, a história também tem suas reviravoltas. Após a morte de Shah Jahan, ele foi aprisionado por seu filho Aurangzeb e passou seus últimos dias olhando para o Taj Mahal da prisão. Essa narrativa trágica adiciona uma camada emocional à visita, permitindo que os visitantes sintam a profundidade dos sentimentos envolvidos na criação desse ícone. O Taj Mahal não é apenas um símbolo do amor romântico. Ele também representa a rica herança cultural da Índia. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco em 1983, o mausoléu atrai estudiosos e turistas interessados na história da arquitetura mogol e na arte islâmica. Sua influência pode ser vista em várias construções ao redor do mundo, onde elementos do design mogol foram incorporados em diferentes contextos culturais. Assim, o Taj Mahal transcende suas fronteiras geográficas, tornando-se um símbolo universal de amor e beleza. Por fim, visitar o Taj Mahal é mais do que simplesmente admirar uma obra-prima arquitetônica. É uma experiência emocional que toca o coração de todos os que ali se encontram. A atmosfera mágica ao amanhecer ou ao pôr do sol transforma cada visita em um momento inesquecível. O festival Holi explode em cores vibrantes e alegria contagiante nas ruas da Índia, marcando a chegada da primavera com uma celebração exuberante. Conhecido como o Festival das Cores, Holi é um momento em que as pessoas se reúnem para jogar pós coloridos umas nas outras, criando uma paleta viva que simboliza renovação e amizade. As festividades geralmente começam com a queima de fogueiras na noite anterior, representando a vitória do bem sobre o mal. Essa tradição remonta a mitos antigos que falam sobre amor e devoção, estabelecendo um profundo significado espiritual por trás da celebração. Assim, Holi se torna um evento que une comunidades em um espírito de alegria e esperança. Durante o dia de Holi, as ruas se transformam em um espetáculo de cores e risos. Amigos e familiares se reúnem para celebrar, muitas vezes começando o dia com canções e danças animadas. A atmosfera festiva é carregada de risadas enquanto as pessoas se atiram pós coloridos, criando uma cena de pura felicidade. O uso de água também é comum, com balões e pistolas d'água sendo usados para intensificar a diversão. Essa explosão de cores não é apenas uma forma de entretenimento. Ela simboliza a união entre as pessoas, independentemente de suas diferenças. Os alimentos desempenham um papel igualmente importante nas celebrações de Holi. Durante este festival, doces tradicionais como gujia e bhang são preparados e compartilhados entre amigos e vizinhos. Essas iguarias não apenas satisfazem o paladar, mas também representam a generosidade e a hospitalidade que caracterizam a cultura indiana. A Índia é uma nação que continua a evoluir em meio a desafios e oportunidades. Sua rica história cultural e espiritualidade vibrante são fontes de inspiração para muitos ao redor do mundo. À medida que o país avança em direção ao futuro, ele deve equilibrar seu legado histórico com as demandas da modernidade. O potencial da Índia para se tornar uma superpotência global depende não apenas de seu crescimento econômico, mas também de sua capacidade de enfrentar questões sociais e promover a inclusão. Portanto, ao olharmos para a Índia hoje, vemos não apenas um país em desenvolvimento, mas também uma nação repleta de possibilidades. A jornada da Índia é uma narrativa contínua de resiliência e inovação, que merece ser acompanhada com atenção. O futuro deste gigante asiático será moldado por suas escolhas atuais
e pela maneira como ele lida com seus desafios internos e externos. Assim, a Índia permanece como um dos países mais intrigantes do mundo contemporâneo, sempre pronta para surpreender aqueles que se dispõem a conhecê-la em sua essência.